Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a live Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelha de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E hoje a nossa Arca da Aliança está posicionada no Salmo de número 136. Bem-vindo, irmão Paulo. Bom dia. Nós estamos no Salmo 136, do versículo 1 ao versículo 3. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um salmo que tem um refrão. O refrão é: porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo que o salmista expressa na sua adoração e no seu louvor a Deus, ele termina dizendo: porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós começamos o Salmo, no Antigo Testamento, a visão do judeu é que havia um só Deus. No Novo Testamento, nós temos o discernimento que o único Deus, ele é manifestado em três pessoas: Deus o Pai, o Filho, o Senhor, e o Espírito Santo. Nesse salmo, nesses três primeiros versos, nós percebemos que é uma manifestação tríplice de Deus. Ele diz: rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graça ao Senhor dos senhores. É como se o salmista ele estivesse discernindo o Deus Trino. Então, se ele está discernindo o Deus Trino, quem é cada um em cada afirmação do salmista? Ele começa dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Podemos ver aqui no Senhor, nessa primeira manifestação do salmista, como o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, ele declara que o nosso acesso a Deus, o Pai, é feito por meio do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é de nos revelar as profundezas de Deus. Nós só podemos ter um relacionamento íntimo com Deus se esse relacionamento for mediado por meio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nós só podemos orar a Deus se o Espírito Santo interceder por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, quando nós nos achegamos na presença de Deus, a primeira coisa que precisamos reconhecer é esta nossa dependência do Espírito Santo de Deus. É uma dependência que nos dá esse acesso ao Pai. É por meio de Jesus, mas por obra do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro momento da nossa adoração. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Espírito Santo é bom. O Espírito Santo nos coloca na presença de Deus. O Espírito Santo nos faz conhecer Deus, o Pai, Deus Trino. Então, o Espírito Santo é bom e isso é um ato de misericórdia, de podermos achegar na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. O segundo louvor é ao Deus e Pai de todos. Rendei graça ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora,
É como se o salmista estivesse discernindo a presença de Deus o Pai. Quando nós falamos da divindade manifesta no Deus Trino, nós damos sempre primazia ao Pai como sendo Deus, o Pai. Então, a hora dele dizer Deus dos deuses, quer dizer, Deus acima de todo e qualquer Deus, no sentido em que a obra de idolatria do homem não leva a lugar nenhum, porque há um único Deus, é o Deus dos deuses. Mas aqui, quando nós colocamos o Deus dos deuses, há um salmo que ele fala assim, porventura o homem não é declarado como um Deus? Se nós colocarmos que nós somos filhos de Deus, se nós colocarmos que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, então é como se nós fôssemos chamados à comunhão de Deus, à comunhão com Deus. Por isso, o Deus dos deuses. Quem seriam esses deuses? Esses deuses seriam os seres humanos redimidos, que têm dentro deles o Espírito Santo de Deus e que são chamados a participar desta comunhão com Deus. Jesus, quando ele faz a sua oração intercessória, ele diz que o amor de Deus para conosco é o mesmo amor de Jesus, de Deus para com Jesus. Nós somos amados do mesmo modo. Por isso que nós somos colocados nesse conselho divino. E quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é porque nós estamos compartilhando da natureza divina. Por isso que nós estamos neste concílio divino. Deus, o Pai, está sobre nós, seus filhos, o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por fim, o salmista, ele termina essa graça que ele rende a Deus, fazendo menção a Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. O nome Jesus Cristo está sempre associado à expressão Senhor, porque ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. E diante dele, todo joelho se curvará. Então, quando Deus o Pai, ele estabeleceu esse plano divino de conduzir o homem à sua presença, ele outorgou ao Filho esta condição de ser Senhor sobre todos, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E neste reconhecimento da Trindade é que nós nos apresentamos nesse início de manhã, diante do Espírito Santo, diante de Deus o Pai e diante de Jesus Cristo, Senhor, para dizer que nós rendemos graças porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Pai, nós glorificamos a Ti por podermos estar na Tua presença nesta manhã, por poder magnificar o Teu nome, render graças ao Senhor e declarar que a Tua misericórdia dura para sempre. É por ela que estamos aqui nesta hora e por isso Te somos gratos. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o verso de número 5. E como nós estamos falando da Trindade, eu procurei nesse salmo reconhecer o papel de cada pessoa da Trindade. E no verso 5, assim como no verso 2, quando falamos do Deus dos deuses, nós aqui designamos Deus o Pai,
Deus que vive em luz inacessível, Deus que está sentado no trono. No Apocalipse capítulo 4, ele é aquele, o único, aquele que está sentado no trono, que não há como descrevê-lo. Este é Deus o Pai. No verso 5 diz, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não há como avaliar a sabedoria divina na criação de todo o universo. Quando ele cria os céus e a terra, e a cada dia ele vai estabelecendo algo propício para aquele dia. No primeiro dia ele cria a luz. E quando nós lemos acerca da criação da luz no primeiro dia, em Gênesis, no capítulo 1, é dito assim, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quando nós voltamos no verso 2, nós lemos, havia trevas sobre a face do abismo. Nós podemos dizer que essas trevas que havia sobre a face do abismo não é as trevas do mal em si. Observa que ali onde está a Arca da Aliança está escuro, está pintado com a cor negra, preto. Por quê? Porque era assim a Arca da Aliança. Aliás, era assim o tabernáculo de Moisés. Aquele espaço chamado Lugar Santíssimo, ele era fechado com um véu. Portanto, ele era totalmente escuro. E Deus se manifestava naquele lugar. Ali era o lugar da habitação de Deus. E nesse sentido, se nós olharmos para a criação, quando diz, e criou Deus os céus e a terra, antes de Deus criar os céus e a terra, havia a eternidade passada. E naquela eternidade só havia Deus. Deus em três pessoas, mas só havia Deus. Eles se relacionavam em três pessoas, mas só havia Deus. Então nós podemos dizer que Deus habita nas trevas. Para ele se revelar a nós, ele tem que se fazer luz. Então, ao mesmo tempo em que Deus cria a luz, ele faz uma separação entre a luz e as trevas. O Deuteronômio está escrito assim, como é que está escrito lá? As coisas reveladas são para nós, as ocultas pertencem a Deus. Então, há essa distinção. Jesus, quando ele se ressuscita, ele diz assim, o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Portanto, há algo de Deus, o Deus, o Pai, Deus dos deuses, que só Jesus conhece, só o Espírito Santo conhece. A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então há algo da revelação, há algo não revelado de Deus, que será assim por toda a eternidade. A vida eterna se consiste em conhecer a Deus e a seu Filho a quem ele enviou. Seja bem-vinda, Maria. Então, nós estamos aqui diante daquele que com entendimento fez os céus. Então, o nosso Deus, ele se revela para nós através da criação. E nesse sentido, quando nós lemos Romanos, no capítulo de número 1, é dito assim, Romanos, capítulo de número 1, diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, bom dia, Maria. Então, observa que toda a criação de Deus revela o atributo divino, revela o poder divino. E claramente se percebe isto. No entanto, a queda fez com que o conhecimento natural que podíamos ter de Deus tivesse deixado de existir. Porque os homens ficaram cegos. E aqui o apóstolo Paulo continua no verso 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Quer dizer, o homem olhando para a criação, percebendo a manifestação de Deus por meio da coisa criada, eles não glorificaram como Deus. Tornaram nulo o seu raciocínio. Obscureceu-lhes o coração insensato. E aí eles mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem, e passaram a se entregar à idolatria. Mas o salmista, no Salmo 136, ele vai exaltar o entendimento de Deus que fez os céus, que expressou a sua glória nos céus. Deus habita nos céus dos céus. Na lógica do apóstolo Paulo, nós temos o primeiro céu, que é a estratosfera terrestre. Nós temos o segundo céu, que tanto podemos entender como sendo todo o restante do universo, como os lugares celestiais, os lugares onde habitam os seres invisíveis, uma outra dimensão, portanto, e uma terceira dimensão, que é a dimensão dos céus, aonde habita Deus. O apóstolo Paulo fala que esse lugar é luz inacessível. E Deus, com o seu entendimento, ele dispôs a criação, de forma que por intermédio dela, nós pudéssemos nos relacionar com ele. Então, Deus é aquele que cria o universo, e ele coloca o homem dentro do universo, sendo constituído o homem a glória da criação divina, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E tudo isso Deus fez com seu entendimento. Ele entendeu, ele dispôs o mundo desta maneira. E quando nós falamos que assim Deus dispôs o universo, ele abdicou de fazer uma outra coisa diferente desta. Uma vez que ele decidiu por fazer o que nós enxergamos hoje, o que nós usufruímos hoje, ele estende a sua misericórdia, porque o salmista diz, ele com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós agradecemos a Ti, porque Tu és o Deus dos deuses, e com entendimento o Senhor fez os céus, e isso é uma expressão da Tua misericórdia. E nós, quando contemplamos os céus, não podemos deixar de ficarmos maravilhados por causa do Teu poder, da Tua grandeza e da Tua glória. Por isso nós glorificamos a Ti nesta manhã que se inicia, Senhor, e rendemos graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o nosso café da manhã. E o nosso café da manhã está no Salmo 136, o versículo 6 e o versículo 7. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra que nós estamos fazendo uma conexão da obra do Deus Trino. E nós vimos nos 3 primeiros versos que primeiro é apresentado o Espírito Santo, na expressão Senhor,
Depois é apresentado Deus o Pai, na expressão Deus dos deuses, e depois é apresentado Jesus Cristo na expressão Senhor dos senhores. Inclusive, em Apocalipse capítulo 19, é com esse título que Jesus vem, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós falamos a respeito do Deus dos deuses. Por que nós falamos Deus dos deuses se só há um Deus? É porque nós fomos chamados à comunhão com Deus quando nos tornamos filhos de Deus. Foi implantado dentro de nós a natureza divina e o Espírito Santo colocado em nosso coração. Então nós fomos chamados a ter assento diante de Deus, ou como deuses, ou como filho de Deus. Esta é a ideia de Deus dos deuses. Os deuses somos nós, remidos, lavados e santificados no sangue do Cordeiro. E assim como nós assentamos no conselho divino como deuses, nós assentamos no conselho divino como senhores, porque nós fomos chamados para reinar e para sermos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, nós somos chamados a essa comunhão com Deus, Senhor dos senhores. Jesus é aquele que se sobrepõe. Jesus, ele, voltando à maneira como ele se apresentou na sua ressurreição, ele diz: meu Deus e o vosso Deus, meu Pai e o vosso Pai. E aqui, quando nós somos colocados como tendo Deus como nosso Deus, Deus como nosso Pai, nós somos colocados como irmãos de Jesus. E como irmãos de Jesus, ele se sobressai sobre nós. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, membros um dos outros, conectado a essa mesma cabeça. Então Jesus é aquele que nos lidera, é aquele que nos dá a direção. Ele é o bom pastor que vai adiante de nós. Ele é o Senhor a quem nós devemos sujeição. Então, ele primeiro, o apóstolo João, no início do Evangelho, ele diz assim: Jesus é o verbo que estava com Deus. Ele era Deus. Por que está no passado? Porque ele deixa a condição de verbo e se faz homem. O verbo se fez carne. E nessa condição de homem, ele permanece por toda a eternidade. Ele deixa aquela condição de verbo para incorporar, para se fazer corpo, fazer carne, para incorporar em um corpo, e a partir dali ele passa a viver como o Senhor, como o Filho do homem sentado à direita de Deus. E nessa condição, o apóstolo João diz que ele não só era o verbo, como todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui diz que ele estendeu a terra, e depois diz que ele fez os grandes luminares. Então, os luminares, conforme Gênesis, no capítulo 1, os luminares foram criados no 5º dia. Eles foram colocados ali como marcadores de tempo. Então, quando diz que ele criou os luminares, está dito que Jesus é o Senhor do tempo crono, do nosso tempo. A cronologia dos dias está nas mãos de Deus. Quando o salmista diz: este foi o dia que o Senhor nos fez, está dentro desse arcabouço da criação divina. Ele criou os grandes luminares. Esse dia que nós temos diante de nós, esse dia de 24 horas, é um dia proporcionado por ele. E é um dia
com uma medida de tempo adequado para nós expressarmos a nossa rendição ao nosso Deus. Então ele estendeu a terra e podemos aqui considerar a terra de duas maneiras. A terra como o planeta Terra, ele criou o planeta Terra, mas nós temos que nos lembrar que do pó da terra Deus fez o homem. Então ele coloca os seres humanos dentro da terra, como seres viventes, alma vivente. Então o ser humano, ele é criado por Deus e ele está andando no planeta e ele tem essa prerrogativa de viver na presença de Deus. E quando ele diz que ele estende a terra sobre as águas, quando nós entendemos isso, esta palavra do ponto de vista espiritual, a expressão água no Antigo Testamento é palavra de Deus. A expressão terra no Antigo Testamento é nós, seres humanos, que fomos feitos do pó da terra. É como se Jesus tivesse dizer, é como o que Deuteronômio diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós vemos que a terra estava envolta de água no capítulo 1 de Gênesis, e o Espírito Santo pairava sobre a terra, então aqui é como se a terra fosse tirada da água, ou seja, nós encontramos o significado da nossa vida quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. Nós só vamos entender a nossa existência à luz da palavra de Deus, porque ele estendeu a terra sobre as águas. A água é a base da terra. A palavra de Deus é a base da nossa existência. É por isso que nós buscamos em Deus uma direção, uma palavra que possa traduzir aquilo que vamos vivenciar nesse dia. E aí o salmista diz, a sua misericórdia dura para sempre. Quer dizer, ele nos tira da água, ele nos coloca sobre a água, que é a palavra, ele nos direciona por meio da água, que é a palavra, e a misericórdia de Deus vai se renovando dia após dia. E é por isso que nós somos chamados à presença de Deus. Então o que temos aqui? Nós temos os luminares, que vai marcando o tempo da nossa existência. Nós temos a palavra, que vai direcionando a nossa existência. E nós temos a terra, que somos nós, que somos colocados nessa existência para podermos adorar, magnificar e nos lembrar de Deus em tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o teu Filho criou os céus e a terra. Ele estendeu a sua misericórdia sobre nós. Ele preparou, Senhor, o tempo para a nossa existência. Ele preparou, Senhor, a água para nos assentar, para que nós ficássemos firmados, Senhor, água, tua palavra, para nós termos a tua palavra como base da nossa existência. Por isso, Senhor, nós glorificamos a ti, porque o Senhor nos conecta com esta realidade da criação e o Senhor nos traz na tua presença nesta manhã. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o candelabro, e isso está no verso 4. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lembra que no início desta manhã com Deus, observando o Salmo 136, tendo discernimento do Novo Testamento, que nós estamos diante do Deus Trino, nós consideramos o verso 1 do Salmo 136
como sendo uma menção do Espírito Santo, o Senhor. O verso 2, como sendo uma menção de Deus o Pai, o Deus dos deuses. E o verso 3, como sendo uma menção de Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. E aí, observando a apresentação do Deus Trino, nós olhando a partir do verso 4, buscamos identificar a obra de cada um, o papel de cada um na criação. Então, o papel do Pai, Deus dos deuses, é de dar o entendimento do que deve ser feito. O papel do Filho, o Senhor dos Senhores, é de colocar, de fazer acontecer o entendimento de Deus, gerar o entendimento de Deus na manifestação das coisas visíveis, os céus e a terra. E agora o Espírito Santo, a gente identifica a atuação do Espírito Santo no verso 4. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. É impossível vivermos no mundo e interagirmos nesse mundo sem a presença atuante do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Jesus, em João capítulo 14, ele falando acerca da sua ida, e ele diz, eu vou preparar moradas. Ele diz, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro Consolador. Quer dizer, alguém semelhante a Jesus. E quando nós falamos, ele faz a expressão, Jesus faz a expressão, alguém semelhante a mim, o que isso significa? Entenda o privilégio dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos, eles foram escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo e eles andaram 3 anos com Jesus Cristo. Se nós pudéssemos ter uma máquina do tempo e nós tivéssemos a opção de continuar vivendo nos dias em que estamos vivendo, ou nos dias dos apóstolos, o que é que a gente iria escolher? Por certo, alguém imaginando como é que eu vou colocar? Imaginando a honra de andar lado a lado com Jesus, ele diria assim, eu gostaria de viver nos dias de Jesus, porque eu estaria andando com ele, eu seria escolhido por ele e estaria andando com ele. Mas observa que Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador igual a mim. Então, quando nós estamos andando hoje com o Espírito Santo, equivale aos discípulos andarem com Jesus Cristo. É a mesma coisa. Então, nós temos a mesma prerrogativa que tiveram os discípulos de andar com Jesus. Ou, colocando de uma forma mais que nos traz entendimento, nós podemos andar com Deus da mesma maneira como os discípulos andaram com Jesus, porque nós andamos com o Espírito Santo. É por isso que é tão importante a afirmação do apóstolo Paulo. Será que vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Então, quando nós nos colocamos como templo do Espírito, nós colocamos numa condição de podermos andar do mesmo modo como Paulo andou, como Pedro andou, como Mateus andou. Eles andaram com Jesus. Paulo, ele conheceu Jesus como um abortivo, ele não conheceu, ele viu Jesus pessoalmente, mas depois da ressurreição. Os discípulos
os outros 12 apóstolos, eles viram Jesus fisicamente. Eles dormiram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles dormiram com Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus. E nós hoje temos exatamente as mesmas condicionantes. É por isso que o salmista diz: ao único que opera grandes maravilhas. Ou seja, da mesma maneira que Jesus foi cheio do Espírito Santo, conduzido para o deserto para ser tentado, nós também temos o Espírito Santo em meio às nossas tentações. Nós não estamos desassistidos. E Ele, estando em nós, no meio das nossas tentações, das nossas privações, nós podemos receber o mesmo poder, a mesma direção, Deus pode fazer as mesmas maravilhas conosco que Ele fez nos dias de Jesus. Por isso Jesus disse assim, que quem crer nele faria as obras que Jesus fez e ainda maiores. Deixe-me explicar por que as obras nossas são maiores do que as obras de Jesus. Entenda o seguinte: quando Jesus esteve entre nós, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. O apóstolo João Batista disse acerca de Jesus que ele tinha o Espírito Santo sem medida. Quando Jesus pregava o Evangelho nos seus dias em que ele estava conosco, todo aquele que recebia Jesus, que cria em Jesus, ele era justificado por meio da fé. A justificação por meio da fé, que é uma obra do Espírito de Deus, ela é desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão foi justificado por meio da fé. Então, a justificação por meio da fé é uma obra do Antigo Testamento e uma obra do Novo Testamento. Todos os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos como nós somos salvos no Novo Testamento. Nós somos justificados por meio da fé. Qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento se a justificação pela fé acontecia no Antigo e acontece no Novo? É que no Novo Testamento, agregado à justificação pela fé, junto com a justificação pela fé, nós somos regenerados. Nós somos nascidos de novo. E quando nós nascemos de novo, o nosso ser se torna apto a ser habitação de Deus em espírito. Então, a justificação pela fé no Novo Testamento agrega um novo diferencial. Nós nos tornamos habitação de Deus. E por sermos habitação de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. E ele pode operar grandes maravilhas por nosso intermédio. Então, por que hoje a nossa obra é maior que a de Jesus? Porque quando Jesus pregava, ele não podia derramar o Espírito Santo sobre aquele que cria. E quando o Espírito, hoje, nós pregamos, do mesmo modo em que o Espírito Santo é derramado sobre nós, ele é derramado sobre aquele que crê. Então a obra se torna maior, porque o Espírito Santo que está em nós, ele é derramado sobre todo aquele que crê no Evangelho. Por isso nós formamos um corpo, o corpo de Cristo. E isto é obra do Espírito Santo. É a ele que nos une, é ele que nos sustenta, é ele que nos direciona, é ele que nos ensina, é ele que nos instrui, é ele que nos coloca na presença de Deus, é ele que converte as nossas orações em orações aceitáveis a Deus. Por isso, o Espírito Santo é o único que opera grandes maravilhas. Pai, nós glorificamos a Ti essa manhã por causa da obra do Espírito Santo. Porque nós nos tornamos habitação de Deus no Espírito. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E por isso nós podemos andar na Tua presença, ó Pai, nesta manhã,
nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom para conosco, porque o Senhor nos deu esta graça de termos essa intimidade com teu Espírito Santo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre. Estamos indo ao pátio, porque nós saímos do lugar santíssimo, chegamos no santíssimo lugar. Aqui é o lugar santo e aqui é o pátio, nos preparando para o dia de hoje. E no pátio, nós estamos no verso 136, o verso 16. Diz assim: aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos entender a obra de Deus. Esta é uma manhã com Deus. E o mundo que nós vivemos é equiparado a um lugar deserto. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção, que você, Paulo, Maria, preste bem atenção no que eu vou dizer, para a gente entender a vida. A vida é um contínuo. É um contínuo. Lembra que Jesus fez os luminares? E o luminar é o marcador de tempo. Então, hoje é um dia, o dia de hoje, amanhã outro dia, e assim sucessivamente o tempo vai acontecendo. Dentro desse contínuo que é a vida, nós passamos por uma peregrinação. Viver é peregrinar. Viver é caminhar dentro do tempo. O tempo pode ser tanto o tempo cronológico de 24 horas, como ele pode ser o tempo psicológico. O que é um tempo psicológico? Por exemplo, uma pessoa que tem gripe, ela estava bem de saúde, ela passou a ter gripe, então a gripe começa num dado momento, ela entra em tratamento e aí a gripe é curada. Então, aquele evento chamado gripe, ele pode durar no indivíduo 1 hora, 1 dia ou 1 mês, mas ele acaba, ele começa e acaba. Quando você vai trabalhar numa empresa, você assina um contrato. Enquanto aquele contrato está em duração, você trabalha naquela empresa. Então, você conta: o meu tempo nessa empresa de 1 ano, 10 anos, 20 anos. É o tempo da tua experiência naquela empresa. Então, todos os eventos da vida, ele tem um ponto de início, um meio e um ponto de fim. A Bíblia diz que Jesus é o princípio e o fim. Então, ele é aquele que marca o início da nossa experiência e marca o fim. É por isso que o salmista diz que o choro pode durar 1 noite, a alegria vem pela manhã. Ou seja, todas as nossas experiências na terra, elas são limitadas. E aí a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo da terra. Então há um tempo. Aqui o salmista diz que Deus é aquele que conduz o seu povo no deserto. Ou seja, lembra que Êxodo é a caminhada do povo de Israel saindo do Egito, indo para Canaã, passando pelo deserto. Quando nós comparamos o êxodo de Israel com a nossa experiência, nós também estamos vivendo um êxodo. Nós fomos retirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus. Então nós estamos no reino de Deus. Mas nós estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém, uma cidade ataviada por Deus que está vindo do céu. Este lugar ainda não chegou. Nós estamos indo para este lugar. Então nós estamos saindo para uma viagem em direção a um propósito. Esse propósito é estarmos para sempre com o Senhor na eternidade. E para esse propósito nós vamos receber um corpo glorificado. Então,
o tempo que nós vivemos na Terra é um tempo de deserto. Nós vivemos no deserto. É que eu morei em Várzea Grande, aliás, em Cuiabá. Cuiabá e Várzea Grande é uma única região. Eu ministrei numa igreja batista nacional em Várzea Grande. Ok. Eu conheci nessa igreja batista nacional um missionário. Esse missionário, ele era missionário na África, no Saara, no deserto do Saara, na África. E ele contou o seguinte testemunho. Ele disse que antes dele ir para o deserto no Saara, ele morou em Várzea Grande. E a região de Cuiabá é uma região muito seca. E ele disse que a experiência de calor que ele vivenciou em Cuiabá era quase o equivalente ao que ele vivenciou no Saara. É como se Cuiabá tivesse sido para ele uma preparação para viver no deserto. No deserto, quem vive no deserto está sempre precisando de algo. A coisa que é mais carente, que mais tem falta no deserto é a água. Não é em qualquer lugar que encontramos água no deserto. Aliás, a maior parte do deserto falta água. E quando a gente encontra um oásis no deserto é muito bom, mas não dá para ficar só naquele oásis, porque como o oásis em relação ao território do exército é muito pequeno, logo as coisas exaurem. E você precisa continuar sua jornada. Então o deserto é um lugar que obriga você a continuar caminhando. Nós somos peregrinos na terra. Como nós vivemos no deserto, ou seja, significa que ao longo do dia nós vamos encontrar adversidade. Ao longo do dia nós vamos encontrar deficiência, coisa faltante. Você vai fazer um prato de comida e você pensa que tem todos os ingredientes na tua casa e de repente falta alguma coisa, falta o sal. Aí você tem que sair correndo no mercado comprar o sal, faltou o sal. Aí você fala, puxa vida, por que eu não comprei, não lembrei de comprar o sal? No dia que eu vou fazer a comida me falta o sal, então você tem que correr atrás do sal. Então nós sempre neste mundo estamos correndo atrás de alguma coisa que está nos faltando. Essa é a essência de andar no deserto. Agora, por que é que nós andamos no deserto? Porque no deserto nós temos que nos lembrar que dependemos de Deus. No deserto nós temos que nos lembrar que precisamos de Deus. No deserto nós temos que nos lembrar que somente Deus pode nos dar o caminho, pode nos dar a vitória. É por isso que o salmista diz, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. O deserto foi também um lugar que nunca faltou o que comer ao povo de Israel. Nunca faltou o que vestir ao povo de Israel. Então Deus supriu todas as necessidades daquele povo em um ambiente inóspito, em um ambiente difícil, em um ambiente faltante. Então nesse dia, muita coisa vai nos faltar. Mas Deus é Jeová Jiré, aquele que provê todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós podemos entrar no deserto sabendo que ao tempo virá provisão, ao tempo virá graça, ao tempo virá misericórdia, ao tempo virá bondade. É nessa dimensão que estamos andando nesse dia, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Por isso que nós somos o rebanho de Deus, nas mãos de Deus, porque Ele está cuidando de nós. Vivemos no deserto, sim, mas sob os cuidados de Deus, sendo conduzidos para a nova Jerusalém que está vindo do céu como uma noiva ataviada para o nosso Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, porque vivendo no deserto, não somos desassistidos por Ti.
antes o Senhor é aquele que provê as nossas necessidades, e mesmo em meio ao deserto, o Senhor prepara um banquete para nós diante dos nossos inimigos. Nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? E agora vamos para a nossa última estação, o altar de cobre. Está no verso 10 a 12 de Salmo 136. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como é que nós vamos entender a misericórdia de Deus? Infelizmente, e nós temos que dizer infelizmente, porque não é propósito de Deus que nenhuma alma se perca. O mundo é dividido entre os que creem em Deus e os que não creem em Deus. Os que creem em Deus têm o seu nome escrito no livro da vida. Os que não creem em Deus têm o seu nome escrito no livro das obras. Os que creem em Deus estão caminhando para a vida eterna. Os que não creem em Deus estão caminhando para a perdição eterna. Deus, ele é um Deus justo. Quando nós falamos daqueles que não creem em Deus, levando em conta que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, aqueles que não creem em Deus o fazem por sua própria vontade. Eles tomaram a decisão de não crerem em Jesus Cristo, o enviado de Deus. E por isso a condenação permanece sobre eles, porque eles rejeitaram a luz que Deus enviou. Então, no mundo, nós temos um povo que anda na luz e um povo que anda nas trevas. Nós temos o Egito, que estão com seus primogênitos morrendo, e nós temos o povo de Deus, que também tem os seus primogênitos morrendo, mas esses são recolhidos diante do Senhor para a hora da ressurreição, em que todos estarão com o corpo glorificado na presença de Deus. Então, a misericórdia de Deus se estende sobre todos. A salvação é dada para todos. A palavra de Deus é pregada para todos. Mas há aqueles que aceitam, aqueles que rejeitam. O faraó, ele recebeu da parte de Deus, através de Moisés, a ordem de permitir sair o povo de Deus para cultuar a Deus no deserto. E ele rejeitou essa ordem. Ele recusou terminantemente essa ordem. Significa que na terra existem aqueles que vão rejeitar a palavra de Deus por mais que lhe seja pregada, por mais que lhe seja anunciada. Mas mesmo Deus tendo a necessidade de ferir aqueles que rejeitam a palavra da graça, ainda assim a misericórdia de Deus dura para sempre. Observa que quando nós falamos da realidade do inferno como um lugar de tormento eterno, a natureza divina, ele dá uma destinação àqueles que rejeitaram a salvação para permanecer eternamente apartado de Deus, como escolha deles. E isso é misericórdia de Deus, porque Deus poderia simplesmente aniquilá-los. Mas até na escolha do mal, Deus estende a sua misericórdia para aqueles que escolheram o mal. No entanto, o desejo de Deus, o anseio de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, como expressão do Evangelho, é o anúncio de boas novas para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Deus quer tirar Israel do meio deles, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele quer extrair um povo do meio de um povo perdido, porque a misericórdia de Deus dura para sempre.
E quando nós nos encontramos como sendo este povo escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter um coração profundamente grato. Porque se nós de fato sabemos de onde fomos tirados e para o lugar que fomos trazidos, nós deveríamos ser profundamente grato. Uma manhã com Deus como essa devia ser uma manhã de expressar a nossa profunda gratidão a Deus por tão grande salvação, por tão grande misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, olha a expressão da graça de Deus sobre nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Ele, sendo rico em misericórdia. Por que rico em misericórdia? Porque Ele não levou o tempo da nossa ignorância. Ele não levou o tempo em que nós éramos obstinadamente contra Deus. Não queríamos ouvir a palavra de Deus. Não queríamos ouvir a voz de Deus. Ele não levou o tempo em conta, esse tempo de ignorância. Antes, por causa do seu grande amor com que nos amou. E como é que Deus nos amou? Ele nos amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele demonstrou o seu amor conosco, para conosco, dando seu Filho, morrendo na cruz em nosso lugar. E aqui vem aquele que com mão poderosa e braço estendido, por quê? Ele poderosamente nos tirou das trevas. Ele poderosamente nos tirou do pecado. Ele poderosamente nos justificou e nos tornou uma nova criatura. E colocou o seu Espírito Santo dentro de nós. E nos selou para o dia da redenção. E nos tornou filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então, nessa condição é que nos apresentamos na presença de Deus, nesta manhã com Deus, para declarar a nossa gratidão. Hoje é um dia de reconhecermos as misericórdias de Deus sobre a nossa vida em todos os aspectos da nossa existência. Seja porque Ele criou os céus e a terra para que nós pudéssemos usufruir essa vida nesse ambiente, seja porque Ele nos encontrou em pecado e nos retirou e nos colocou em um lugar seguro, nos colocou no reino de Deus, seja porque Ele nos conduz nessa peregrinação até o dia do toque da trombeta, quando teremos o nosso corpo glorificado. É assim que nós iniciamos essa semana com Deus, essa manhã com Deus, nessa convicção profunda do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, porque nesta manhã, Senhor, nós sabemos que mesmo vivendo uma experiência deserto, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor estende a Tua misericórdia, o Senhor nos dá o livramento, o Senhor supre a nossa necessidade, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dirige, o Senhor nos guia por todos os caminhos desta vida, Senhor, para que por meio destas jornadas possamos ter ricas experiências contigo, e que nesse dia, Senhor, e nesta semana, nesse finalzinho de ano, o Senhor continue nos dando novas experiências contigo, que nós possamos ter essa convicção que estamos diante de um Deus trino, onde cada um tem o seu papel. Deus o Pai nos dando o entendimento, Deus o Filho
nos ajudando a realizar as obras de Deus, e Deus, o Espírito Santo, fazendo maravilhas através de nós. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E assim estamos terminando a nossa manhã com Deus. Foi muito bom ter você aqui comigo nesta manhã, e que possamos estar de volta amanhã no mesmo horário, 5 horas em ponto, e que o Senhor possa nos conduzir dia a dia como um rebanho nas mãos de Deus, sob os cuidados de Deus. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um dia abençoadíssimo, e que a presença de Deus se manifeste poderosamente na tua vida, e que as maravilhas de Deus aconteçam de tal forma que aqueles que estão junto com você possam dar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Que o Senhor seja louvado. Uma boa manhã com Deus.